Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor. Que Deus nos ajude nesse momento, que Deus nos fortaleça a cada dia. E nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Então nós devemos nos alegrar, porque Ele nos fortalece e Ele nos orienta a cada dia. Nós vamos iniciar o nosso culto com oração. Vamos colocar diante de Deus os pedidos. Hoje é o primeiro domingo de junho. E o primeiro domingo de junho é dia do Homem Batista. Então, parabéns a você, Homem Batista, que Deus te abençoe. A nossa união masculina, nosso irmão presidente, irmão Alain, também os seus pais. Que Deus abençoe grandemente. Deixar Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasmes, não se espantes, porque o teu Deus é contigo por onde tu andares. Então ali foi uma promessa de Deus a Josué, que estaria sucedendo a Moisés, e ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Os homens, que nós homens possamos nos esforçar e termos a coragem de proclamar a palavra de Deus, proteger a nossa família também e caminharmos com Jesus Cristo. Nós temos alguns pedidos, orarmos pelas famílias enlutadas, além dessas famílias que perderam muitos entes queridos nessa pandemia. Devemos orar para que Deus console, conforte cada coração, mas também temos os familiares da nossa igreja. Nós devemos orar pelos familiares da irmã Francisca, que nos deixou nesta semana, pelo seu filho, que Deus possa confortar o seu filho, também os seus netos, seus familiares. Orarmos também pelo nosso irmão Josué, que perdeu o seu papai, irmão Miguel, servo de Deus, presbítero ali da Assembleia de Deus, pela irmã Margarida, sua esposa, que Deus conforte, console, os irmãos de Josué também, que Deus possa estar abençoando e sustentando a vida deles.
Orarmos por aqueles que estão afastados, né? Que Deus possa despertá-los a estar em comunhão com Jesus Cristo. Orarmos por aqueles enfermos da nossa igreja, a irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Delvira, Dona Nilza. Orarmos pela Marli, moradora aí de Campo Coelho, pela Eunice também, que Deus possa estar abençoando. Temos orado por essas senhoras, que Deus ajude e dê força a elas. Orarmos também pelos governantes, que Deus dê discernimento a eles e sabedoria. Orarmos também pela nossa igreja, agradecermos pela existência dela e orarmos que Deus continue cuidando e fortalecendo a nossa querida e amada igreja em Campo do Coelho. Também somos gratos a Deus pela irmã Cremilda. No próximo dia 8, amanhã, ela completa mais um ano de vida. Então vamos orar por Dona Cremilda, que é mamãe da nossa irmã Leda, membro também da igreja, Dona Cremilda. Que Deus possa estar sustentando ela, cuidando e dando a ela muita saúde, muita paz e principalmente também na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos? Pai de amor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor, ó Deus, continue nos sustentando e nos fortalecendo a cada momento. Somos gratos a Deus por Dona Cremilda, que no próximo dia 8 irá completar mais um ano de vida. Abençoe tua serva. Somos gratos a Deus pela nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos, fortalecendo eles a cada dia. Por hoje, ó Deus, primeiro domingo de junho, ser o dia do homem batista. Somos gratos, ó Deus, pelos homens e que eles possam fortalecer a fé deles em Cristo Jesus, abençoando, ó Deus, a nossa união masculina, abençoando, ó Pai, a liderança da nossa união masculina e que eles possam sempre estar, ó Deus, firmados contigo. Também, ó Deus, nós te pedimos pelas famílias enlutadas, por aquelas que estão perdendo, ó Deus, familiares por causa da Covid-19, que o Senhor, ó Deus, fortaleça-os, console essas famílias. E também, ó Deus, te pedimos pelos familiares da irmã Francisca, que nos deixou. O Senhor conforte também o seu filho, os seus netos, os seus familiares. Somos gratos pela vida do irmão Miguel, teu servo também, que nos deixou nesta semana. Abençoe a sua esposa, ó Deus, console a tua serva Margarida. Josué também, console, conforte ele. Os seus irmãos, e possam também, ó Deus, serem consolados e confortados por ti. Pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Gesilda, por Dona Delvira, Dona Nilza, Dona Ione. Abençoe tuas servas, ó Deus, cuide delas, cuide da saúde das tuas servas. Pela Marli, pela Eunice, moradoras de Campo do Coelho, que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida delas. Cada uma com as suas lutas, as suas dificuldades, que o Senhor tenha misericórdia delas. Somos gratos, ó Deus, pelo cunhado irmão Zé Nilton, que já está em casa. Muito obrigado a Deus, que o Senhor recupere o teu servo, cuidando dele e de toda a sua família. Pedimos pelos governantes, que o Senhor tenha misericórdia, dando discernimento, dando a Deus sabedoria. Também, ó Pai, nós pedimos pelos afastados da nossa igreja. Incomode eles, ó Deus. Que esse tempo que nós estamos com os templos fechados, que eles possam estar refletindo, ó Deus, na sua espiritualidade, ter o desejo, a alegria, quando retornarmos para os templos, eles possam também estar lá, prontos, ó Deus, a assumir esse compromisso novamente contigo, se reconciliar, ó Deus, com a tua igreja e também contigo, e renovar essa aliança contigo. Abençoe, ó Deus. Agora que vamos também meditar na tua palavra, que possamos aproveitar esse momento para glorificar e exaltar o teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos de 13 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças,
nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Irmão, nós vamos estar encerrando aí, se assim Deus permitir, esse texto de Pedro, no capítulo 3, e gostaria então de compartilhar com os irmãos o tema baseado nesse texto, que é o sofrimento do cristão tendo Cristo como exemplo. Aqui nós temos 2 blocos que nós vamos meditar. O primeiro bloco fala do sofrimento do crente, como o crente deve se comportar em meio a esse sofrimento. E dos versículos 18 até o 22, é o segundo bloco, quando fala do exemplo que Cristo deu em meio ao sofrimento, a finalidade do seu sofrimento, a causa do seu sofrimento, o propósito do seu sofrimento. Apenas para recapitular, nós falamos na semana passada sobre o relacionamento com os nossos irmãos. Eles devem ser com misericórdia, agirmos com humildade, ter o mesmo pensamento, ou pelo menos buscar ter o mesmo pensamento, termos uma amizade com os nossos irmãos, assim como temos com os nossos irmãos de sangue, temos também com os nossos irmãos cristãos, espirituais, os crentes em Cristo Jesus. O relacionamento com os nossos inimigos, como deve ser? Devemos bendizê-los. E é interessante que no versículo 9 fala, porque para isso foste chamado. Então não é vida fácil a vida de crente, a vida de cristão. Com aqueles que nos maldizem, nós devemos bendizê-los, abençoá-los, perdoá-los, porque nós fomos chamados para isso, não para pagar o mal com o mal, mas pagar o mal que recebemos com o bem. E também nos versículos em diante, que nós falamos, os versículos 10 até o versículo 12, fala do relacionamento no dia a dia. Se nós queremos ser felizes, devemos refrear nossa língua, devemos evitar que os nossos lábios falem dolosamente. E aí nós falamos dolosamente no sentido de você ter a intenção de fazer algo, de fazer o mal, evitar que o seu lábio fale mal. E também você deve se apartar do mal, praticar o que é bom e empenhar-se ou dedicar-se em buscar a paz. Para quê? Aí no versículo 12 termina, para que a sua oração ela possa ser também atendida. E aí chegamos então nos versículos 13 em diante, quando o versículo 13 fala dessa prevenção do sofrimento. Ele diz, se for zelosos do que é bom, ou seja, se for zelosos do que é bom, aí é um ponto de interrogação. Se você está sendo maltratado porque você é mal, tudo bem. Mas se você for maltratado por fazer o bem, é interessante que a palavra zeloso aqui é cuidadoso.
né? É você ser uma pessoa cuidadosa, é você se empenhar em praticar o bem. Os pagãos, naquela época, eles estavam perseguindo os cristãos. Eles estavam censurando, criticando os cristãos. Percebe que a igreja, nós estamos falando, ela estava dispersa por causa do evangelho. Então havia, por parte dos pagãos, havia perseguição, havia crítica, havia maltratos, havia homicídios, queimavam os crentes. Então, o apóstolo Pedro, nesse versículo 13, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Será que vocês vão ser maltratados por fazerem o bem? Sim. Nesse texto, sim. Mostra que eles estavam fazendo tudo de bom e mesmo assim poderiam ser maltratados. Será que pode haver algum sofrimento, mesmo eu não ter sido errado ou tenha pecado? Sim, você pode sofrer mesmo se você não ter cometido pecado nenhum. É claro que o pecado ele pode gerar um sofrimento na sua vida, mas você pode sofrer sem ter feito mal nenhum. Por isso que ele começa, então, no versículo 13, iniciando com esse ponto de interrogação. Se for zeloso do que é bom. Aí no versículo 14 até o versículo de número 17, fala que os sofrimentos por você pertencer a Cristo. Então agora o apóstolo Pedro quer mostrar para a igreja o seguinte: olha, vocês estão sofrendo porque vocês pertencem a Cristo. E aí ele começa a mostrar o seguinte: como o cristão ele deve passar nesse sofrimento, como eu devo me comportar em meio a esse sofrimento. Sabe que você está passando por isso? Pastor, eu estou sofrendo, mas eu não cometi nada de errado. Eu estou sofrendo porque eu pertenço a Jesus Cristo. Eu estou sofrendo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí ele usa a expressão, bem-aventurado é você. Lá no capítulo 4 ele fala, bem-aventurado é você, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Olha como é bom isso. É difícil sofrer em todos os aspectos. Mas se você está sofrendo por fazer o bem, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa bendita, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Agora, como eu devo me comportar em meio ao sofrimento por eu pertencer a Cristo? Versículo 14, mostra para nós: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por causa da palavra, por causa de Cristo, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Ou seja, os pagãos estavam perseguindo, criticando, maus tratos, queimando crentes, homicídios. A fúria era muito grande. E aí o apóstolo Pedro diz, escreve: não fique amedrontado com essa situação, mas você fique feliz por você estar sofrendo por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que elas sofreram por fazer o bem. Nós temos Daniel. Daniel não aceitou o decreto do rei em adorá-lo. Dario, na época, foi jogado na cova dos leões. Eles sofreram. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Na época era rei Nabucodonosor. Eles não aceitaram e adoraram o rei. Foram jogados na fornalha de sarça ardente. Ela foi aquecida 7 vezes mais. E ali também eles não morreram. E Nabucodonosor ainda viu ainda o 4º homem na fornalha. Ali era o próprio Deus, a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus ali naquele momento, protegendo e livrando eles de todo mal. Nós temos também Jeremias, foi lançado na cisterna por causa do Evangelho. Nós temos José do Egito, foi preso por causa de fazer o bem, por causa do Evangelho. Nós vemos também o apóstolo Paulo, foi preso, morreu por causa do Evangelho. Então nós vemos muitos personagens da Bíblia que em algum momento sofreram, morreram por ter feito o bem. Por ter feito o bem. Agora, em todos esses momentos,
nós vemos eles bendizendo o nome de Deus. Isso mostra como é difícil, irmãos. Nós temos alegria em meio ao sofrimento. Nós vemos o Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha caminhando. Nós vemos Daniel orando. Nós vemos o apóstolo Paulo louvando a Deus. Nós vemos José no Egito testemunhando da prisão de Deus, da sua fidelidade e lealdade a Deus, desvendando sonhos naquele momento da prisão. Então nós vemos homens e também mulheres testemunhando de Jesus Cristo em meio ao sofrimento. Nós vemos homens em meio ao sofrimento se alegrando por sofrer por causa da justiça. Então o apóstolo Pedro, ele fala da seguinte maneira: ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são felizes. Não se assuste com isso, não fique alarmado, porque vocês estão sofrendo por amor à palavra. Vocês estão sofrendo porque vocês estão servindo a Deus. É uma palavra de alento. Uma palavra de alento. Nós estamos sofrendo nesse momento que nós estamos vivendo? Sim, estamos sofrendo. Mas em meio a tudo isso, nós precisamos nos apegar cada dia mais a Jesus Cristo e saber que esse sofrimento aqui, ele é temporário, breve isso vai passar. Pode vir outras situações difíceis. Mas o pior de tudo é você sofrer eternamente por ter negado Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Então, a primeira posição que devemos ter em meio ao sofrimento é ter alegria por sofrermos. No sofrimento, temos alegria por sofrermos por causa da justiça, por causa da palavra de Deus, por praticar aquilo que é bom. Os versos 15 a 17 mostram para nós como devemos testemunhar no sofrimento. Há uma oportunidade no sofrimento de você testemunhar. O verso 15 fala que é uma oportunidade de você falar de Cristo. Olha o que diz o verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, em meio ao sofrimento, eu posso ter uma oportunidade de falar de Cristo. Eu posso dar esperança da minha fé. Então, em meio ao sofrimento que eles estavam vivendo lá, em meio à perseguição, havia pessoas que estavam sendo convertidas por causa do testemunho deles em meio ao sofrimento. Como você está se comportando em meio a essa luta que nós estamos enfrentando? Você está alegrando na presença do Senhor? Você está aproveitando a oportunidade e falar de Jesus Cristo? Você está aproveitando a oportunidade e mostrando a esperança que há em Jesus Cristo? O verso 15 diz: estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Alguém pode dizer assim: mas por que você está tão feliz, tão alegre? Porque eu tenho Cristo no meu coração. Mas por que você está assim tão calmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo no mundo? Porque eu tenho Cristo no meu coração. Então você está aproveitando esse sofrimento e mostrando que há esperança em meio a esse sofrimento. Você está testemunhando que em Cristo nós temos esperança. Essa é uma das razões de como eu devo me comportar em meio a algum sofrimento. É uma oportunidade de você testemunhar de Jesus Cristo, da esperança através da sua fé que você tem em Jesus Cristo. Uma coisa muito importante, irmãos, que a perseguição, ela nunca vai destruir a igreja. O que destrói a igreja é pecado. O que destrói a igreja é a ambição, a obra da carne. A perseguição, as lutas, nunca vai destruir a igreja de Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que realmente pode destruir uma igreja é o pecado. Você consentir que o pecado permaneça na igreja. Aí sim a igreja fica destruída. Ela pode até ficar aberta, louvando, mas ela está
destruída porque ela aceita o pecado, ela convive com o pecado, ela não exorta, ela não ensina que aquilo ali está errado. E isso destrói a igreja. Agora, uma perseguição, aqui na Bíblia, nós nunca vemos uma perseguição destruindo a igreja de Jesus Cristo. Então, o sofrimento, ele é uma forma de nós testemunharmos de Cristo, falarmos de Cristo, aproveitarmos a oportunidade para testemunharmos e falarmos de Cristo. O versículo 16 mostra qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento. Olha o versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Qual é a minha postura em meio ao sofrimento? Mansidão, boa consciência, santidade, santificação, pensar naquilo que é puro, naquilo que é agradável, temor, obediência a Deus. O que eu preciso me comportar em meio ao sofrimento é exatamente isso. Eu ter temor a Deus, confiança em Deus, boa consciência, em santidade e ser manso, ou seja, ser paciente em meio ao sofrimento. Não basta apenas o que você diz, mas como você diz. O verso número 16 diz: para aqueles que te perseguem, fiquem envergonhados. Ou seja, a pessoa que está observando você, ela vai tirar ali, vai fazer uma análise. Olha como ele convive, ou ele se posiciona diante do sofrimento, com mansidão, com paciência, com temor a Deus, com oração, com santidade. E aí ele vai ficar o quê? Envergonhado com a sua postura. Aquele que te persegue fica envergonhado. Ou se aquele que não te persegue vai ficar admirado com a sua posição, com a sua postura. Abre um parênteses. Como nós temos nos posicionado em meio ao sofrimento? Como nós temos posicionado em meio a uma crise, em meio a uma dificuldade? Eu tenho me posicionado com temor a Deus, com mansidão, com reverência, com paciência, com santidade. Eu tenho procurado dobrar o meu joelho, eu tenho procurado invocar o nome de Deus, eu tenho procurado pedir a orientação de Deus, ou eu tenho murmurado, eu tenho reclamado, eu tenho blasfemado. Essa boa consciência que Pedro fala nesse sentido. Como eu tenho me posicionado, a minha santidade, a minha intimidade com Deus, ela cada dia está desenvolvendo, ela está se fortalecendo, ou o sofrimento está apagando aquele ardor, aquela alegria, aquela vontade de servir a Deus. Ao voltar, irmãos, agora eu falo para a nossa igreja em Campo do Coelho, amada por Deus, a nossa igreja, a qual também nós, como pastor, amamos a nossa igreja. Ao voltarmos, voltamos com empenho, com dedicação, sem medo, sem murmuração, mas glorificarmos a Deus, marchar, como Deus fala com Moisés, diz ao povo que marche, ou seja, acreditem em Deus, confiem em Deus. Em meio a esse distanciamento que nós estamos tendo, vai chegar um momento que nós vamos ter a oportunidade de voltar. E quando voltarmos com empenho, com dedicação, com alegria, e saber que Deus é a nossa força, que Deus é o nosso ajudador, o nosso consolador, com boa consciência, crendo que Cristo está à frente e vai nos sustentar. Temos a alegria de voltarmos àquela nossa comunhão, pensarmos nisso, vivermos isso a cada dia. O que o apóstolo Pedro quer dizer à igreja é exatamente isso. Igreja, vocês estão dispersos por causa do Evangelho, estão dispersos por causa de Cristo, mas vivam em comunhão, vivam com uma boa consciência. Quando alguém perguntar a vocês que estão te perseguindo, mas você ainda serve esse Deus, sirva esse Deus,
Responda com mansidão, com paciência, com temor, a razão da sua esperança. Amém, irmãos? Verso 17 mostra para nós o propósito do sofrimento. Todo sofrimento ele tem um propósito. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então todo sofrimento, toda luta, toda batalha, ela tem uma finalidade. E vamos ver qual é a finalidade aqui, verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Ou seja, será que é da vontade de Deus que às vezes sofremos? Será que é da vontade de Deus que um crente sofra? Em alguns momentos sim, às vezes sim. Às vezes sim. E muitas vezes nós não sofremos por algum pecado, mas sim sofremos com o propósito de Deus. Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada, eu tenho caminhado com Deus, tenho sido fiel, e de repente a casa cai. De repente vem um problema, vem uma dificuldade, sem eu ter que procurar nada, sem eu ter feito nada. Então será que nós podemos sofrer? Nós podemos sofrer por causa da vontade de Deus? Sim. Deus muitas vezes permite algum sofrimento para nos mostrar alguma coisa. E às vezes também, irmãos, Deus não nos livra do sofrimento, mas sim Deus nos livra no sofrimento. Sadraque, Mesaque e Abednego, mais uma vez. Ali sofreram, foram lançados na fornalha ardente. E ali Deus livrou eles no sofrimento. Nós temos o Daniel na cova dos leões. Ele foi lançado lá no sofrimento, mas Deus livrou eles lá naquele sofrimento. Daniel sofreu, por estar na cova dos leões, mas ali Deus livrou ele naquele sofrimento. Então, muitas vezes Deus permite. Por isso que o versículo 17 diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por vocês praticarem o que é bom, do que praticando o que é mal. Então, ou seja, olha, se vocês estão sofrendo porque estão praticando bem, estão sendo obedientes à palavra de Deus, Deus tem um plano para isso. Ele quer fortalecer vocês. Qual é o maior propósito de um sofrimento permitido por Deus? Para que você possa estar mais em comunhão com Deus. O salmista diz: foi bom me ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então você cresce quando você sofre, você desenvolve, amadurece quando você passa por algum sofrimento. Quer ver dois textos muito importantes relacionados a isso, sobre algum sofrimento permitido por Deus e o que ele pode gerar? O que ele pode gerar? Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, para Tiago aqui, uma das virtudes que podem ser adquiridas por causa de um sofrimento, de uma provação, é a perseverança. Verso 4. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então a perseverança produz integridade. Então percebemos aqui que o sofrimento tem algum propósito, permitido por Deus. E muitas vezes o sofrimento é da vontade de Deus. Para quê? Para gerar perseverança, para moldar o nosso coração, para nós amadurecermos, para trazer experiência, para trazer integridade. Então, se você está sofrendo por ter feito bem e você não fez nenhum mal, você peça a Deus força para que você continue firme com Ele, porque Ele está gerando em você virtudes para que você glorifique ainda mais o nome dEle. Amém? Outro texto também muito importante é Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim, Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
Então, Tiago falou que a aprovação produz perseverança. Paulo falou também que a tribulação, a aprovação produz perseverança. Essa perseverança de você ser paciente em meio às circunstâncias. Perseverança é isso. É você ser paciente em meio às circunstâncias. Então, a primeira coisa que ele produz. Só isso. Verso 4. A perseverança produz também experiência. Experiência aqui é maturidade, é convicção. Então, além de o sofrimento produzir perseverança, que é uma paciência em meio ao sofrimento, ela produz também maturidade. Você fica mais calejado, fica mais firmado, tem mais convicção, é mais experiente. E por último, ela produz também esperança. A confiança que você tem em Deus. Irmão, você percebe que então o sofrimento, apesar de ser algo ruim, algo negativo, algo difícil, podemos dizer assim, mas ele tem o seu propósito, ele tem a sua finalidade. E baseado tanto em Tiago como em Paulo, e também lá no livro de Pedro, que nós estamos estudando, ela produz perseverança, ela produz experiência, maturidade, ela produz integridade, ela produz esperança, confiança em Deus. Então, antes de você começar a levantar sua voz, começar a reclamar, a murmurar, você agradeça a Deus, porque esse sofrimento que você está passando pode ser uma maneira de você amadurecer, crescer espiritualmente a cada dia. Confie no Senhor, porque todo sofrimento permitido por Deus tem um propósito na sua vida. A gente vê lá no passado, Jó, José, Paulo, Daniel, Sadraco, Mesaque, Abidineiro e outros homens e mulheres que passaram por tantos sofrimentos, mas teve um propósito esse sofrimento e eles cresceram e glorificaram o nome do Senhor. Nos versículos 18 ao 22, mostra então o exemplo de Cristo. O que Pedro queria mostrar era isso: olha, vocês estão sofrendo por fazerem o bem, bem-aventurados sois vós. Agora vocês procurem entender o que o sofrimento pode fazer. Ele tem um propósito. Vocês podem testemunhar de Jesus Cristo, falar de Cristo através desse sofrimento, com mansidão, com temor e também com boa consciência. E aí nós vemos no versículo 18 até o 22 o exemplo que foi Cristo. No versículo 18 mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, morreu para todos, para conduzir-nos a Deus. Então, o sofrimento de Cristo tem uma finalidade, para nos conduzir a Deus. O que diz João 14,6? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha como tem uma conexão muito interessante, João 14,6, com 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 3,18. Nós só podemos ir ao encontro de Deus, nós podemos somente ir para o céu através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Pedro diz que ele morreu uma única vez pelo justo e pelo injusto. Morreu por todos. João 3,16. Para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir a Deus. Ele morreu sim, mas foi vivificado no Espírito. Então, uma das experiências que Cristo teve, em meio ao sofrimento, teve um propósito: morrer por amor a nós, morrer pelos nossos pecados. E o que seria de nós se não fosse a morte de Cristo naquela cruz? Estaríamos perdidos, consumidos. Então o sofrimento dele, Pedro quer dizer, olha, o sofrimento dele teve um propósito de morrer na cruz por vocês. Então vivam com ele, que vocês também serão glorificados com ele, permaneçam com ele e vocês serão exaltados com ele. Irmãos, vamos perseverar. O segredo do cristianismo é a perseverança. A perseverança é isso, é paciência nas circunstâncias. A perseverança é a paciência nas dificuldades da vida. Vamos perseverar.
Porque Cristo, Ele foi o grande exemplo para nós de sofrimento, de injúria, de ofensa, de tantas coisas ruins que Ele passou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E através desse grande exemplo, Pedro quer mostrar, olha, vocês estão sofrendo, mas Ele glorificou. E se vocês também permanecerem fiéis a Ele, serão glorificados. Vamos permanecer caminhando com Cristo. Não vamos desanimar. Vamos caminhar com Jesus Cristo. Os versículos 19 ao 22 mostram que Cristo venceu a morte, venceu o inferno e agora está à direita de Deus. Verso de número 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinados anjos, potestades e poderes. Os versos 20 e 21 falam de Noé, que Noé teve perseverança. Noé, ele foi obediente, ele suportou as ofensas, ele suportou as críticas por construir aquela arca, mas Deus deu o livramento. Apenas 8 pessoas, somente a família de Noé foi salva. E todos ali criticaram. Por que está fazendo isso? Abandona esse Deus. Isso não vai acontecer, dilúvio, uma arca imensa dessa. Você está ficando louco, Noé? Está ficando maluco? Para com isso. E ele continuou sendo obediente a Deus. Ele perseverou e Deus deu o livramento. Então a chave do cristianismo é a perseverança. Eu sei que muitas das vezes você está passando por muitas lutas na vida, muito sofrimento, mas esse sofrimento que você está passando, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, ele pode produzir perseverança, maturidade, experiência, integridade, lapidar você, ele pode produzir em você o fruto do Espírito Santo. Então permaneça com ele, fica esse compromisso em fazer a vontade dele, porque Cristo foi o maior exemplo e ele suportou o sofrimento, venceu a morte e também venceu o inferno por amor a todos nós. Amém, irmãos? Nós estamos chegando ao final. Eu quero deixar 3 pontos para nós aplicarmos em nossa vida. Primeiro, eu tenho aproveitado a oportunidade no sofrimento de testemunhar de Cristo. Já que você tem aproveitado a luta que você está travando, as batalhas da vida, e você tem testemunhado de Cristo com mansidão, temor e boa consciência, você tem feito isso? Tem testemunhado, tem aproveitado a oportunidade em meio a essa situação que nós estamos vivendo? Essa pandemia é uma excelente oportunidade para você testemunhar de Jesus, falar que Jesus Cristo é a única esperança. Fale isso com mansidão, com temor e com boa consciência. Segundo, assim como foi com Noé, a nossa fidelidade a Deus tem uma recompensa, ou seja, o teu trabalho, a tua perseverança não será em vão. Como foi assim com Noé. Noé foi criticado, Noé foi insultado, Noé foi ofendido, ele suportou todas aquelas críticas, mas foi obediente a Deus e foi recompensado. Assim lá como Noé foi recompensado, você também, nós também, seremos recompensados por sermos fiéis e leais a Cristo em meio a uma crítica, em meio a uma ofensa, em meio a algum sofrimento. E terceiro, Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, deixando exemplo para seguirmos as suas pisadas. Cristo venceu tudo isso por amor a nós. Ele te ama, ele nos ama. Ele foi o maior exemplo de sofrimento. Ele venceu o sofrimento. O seu sofrimento teve uma finalidade, teve um propósito. E ele suportou isso por amor a você. Então, se você está sofrendo por amor a Cristo, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Marche. Essa foi a expressão que Deus falou com Moisés. Diz ao povo que marche, vamos caminhar, vamos firmar. Mas pastor, está difícil. Mas sem Jesus é muito mais difícil. Continue marchando, continue caminhando, continue com o propósito de glorificar a Deus. Deus irá te sustentar. Ele está à frente de nós para nos conduzir
e para nos fortalecer a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Ela nunca voltará vazia. Nos ajude, ó Deus, em meio ao sofrimento, em meio às lutas da vida, que possamos glorificar o teu nome. Se esse sofrimento veio, ó Deus, para nós, se esse sofrimento ele chegou em nossa vida, que ele possa produzir perseverança em nós, possa produzir maturidade, experiência, convicção, integridade, possa lapidar, ó Deus, o nosso coração para continuarmos marchando e glorificando o teu nome. O Senhor foi o maior exemplo de sofrimento, o Senhor venceu tudo isso porque o Senhor foi obediente à vontade do Pai Celestial. E hoje está, ó Deus, à direita, intercedendo por nós. Então nos ajude, Jesus Cristo, a nós também perseverarmos na tua presença, fazermos essa aliança contigo e caminharmos, ó Deus, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos unicamente para ti, em saber que esse sofrimento que estamos enfrentando, ele tem um propósito, ó Deus, de nós estarmos mais junto contigo, e assim quando nós formos para o céu, vivermos eternamente glorificando e exaltando o teu nome. Ajude a tua igreja batista em Campo do Coelho a perseverar. Faça com que a tua igreja possa estar firme contigo, fincada, enraizada na tua santa palavra e não se desviar da tua presença, mas olhar fixamente para ti e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. Meu barco encheu como a fúria do mar. Precisei de ajuda para não afundar. Senti-me perdida diante do mar, sozinha chorando, vendo a morte chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e mansinho sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Eu sei que meu porto muito longe está, mas dentro em breve eu vou ancorar, pois sei que Jesus no meu barco está, mas dentro em breve eu vou ancorar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem andando sereno e mansinho sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Em breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do meu Rei. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei,
graça salvo cantarei. Chegado o dia de esplendor, quando Jesus me vier buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a me dará lugar. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará, de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo, bem-estar, desfruta o gozo do Senhor. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei.